Salve, salve pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Speed Break. E no vídeo de hoje estaremos dando continuidade à série de vídeos sobre o acidente do Japan Air 123, considerado até hoje o maior acidente aéreo da história da aviação com uma única aeronave. No vídeo anterior vocês viram as mobilizações, os atrasos da equipe de resgate para chegar no local do acidente, o incrível resgate de 4 sobreviventes, bilhetes encontrados e o testemunho assustador dos sobreviventes. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje do Japan Air 123. Após o acidente, a Comissão de Acidentes Aéreos do Japão deu início a uma grande investigação. Investigadores da National Transportation Safety Board, ou NTSB, e investigadores da Boeing voaram para o Japão para ajudar nas investigações. Porém, os investigadores tiveram problemas para acessar o local do acidente, pois a prioridade das autoridades japonesas era cuidar da família das vítimas e recuperar os corpos. E uma investigação criminal já estava em andamento. Naquela época no Japão, uma investigação criminal tinha maior prioridade sobre uma investigação de acidente aéreo. Portanto, o local do acidente não pôde ser acessado pelos investigadores por vários dias. Quando os investigadores conseguiram acessar a área do acidente, a polícia local informou que eles não poderiam retirar nada do local, pois a polícia estava fazendo uma investigação de altíssima prioridade. Passado mais de um mês após o acidente, os investigadores puderam retirar os destroços do 747 da encosta da montanha, para que um exame mais detalhado fosse feito. Porém, algumas evidências foram aparecendo, quando um barco viu a parte do estabilizador vertical flutuando sobre a Baía de Tóquio, a 153 km do local do acidente, mas algo terrível estava prestes a ser revelado. Uma foto tirada por uma testemunha minutos após a explosão mostra a parte que faltava do avião. Era exatamente o estabilizador vertical. Instantaneamente, os investigadores suspeitaram que uma bomba tivesse explodido a bordo. O motivo para isso? Temos que voltar exatamente no dia 23 de junho daquele mesmo ano. No dia 23 de junho daquele mesmo ano, uma bomba havia explodido no aeroporto de Narita, matando 2 pessoas e ferindo outras 4. O destino daquela bomba era o voo 301 da Air India. Uma hora depois, naquele mesmo dia, uma bomba havia sido detonada no voo 182 da Air India, no Oceano Atlântico próximo a Cork, na Irlanda, matando todos a bordo. Porém, os destroços do Japan Air 123 contam outra história. Com uma suspeita de bomba descartada, outra suspeita foi sobre o status da porta R5. A comissária Yumi Uchai relata no hospital que viu um buraco na fuselagem do avião após a explosão. A porta R5 estava exatamente atrás da comissária. Os investigadores pensaram que a porta havia sido arrancada da aeronave. Porém, a porta R5 foi encontrada junto aos destroços do avião. Provavelmente, a luz de porta aberta acendeu devido ao empenamento da fuselagem traseira durante a explosão, levando o engenheiro Hiroshi Fukuda a pensar que o problema era exatamente na porta R5. Com o relato da comissária Yumi Uchai e o relato do engenheiro de voo em relação à porta R5, os investigadores concentraram a sua investigação na parte traseira do avião. Os investigadores reconstroem a parte traseira do 747 da Japan Airlines à procura de evidências. A equipe de investigação recupera o anteparo de pressão traseiro e o reconstrói ao longo de vários dias. Ao fazerem uma análise minuciosa, os investigadores perceberam um dano muito incomum no anteparo de pressão traseiro. Após um exame detalhado num pedaço do anteparo que tinha se rompido, os investigadores descobrem
uma teia de contornos radiantes chamados de estriações, que são rachaduras em crescimento. Essas estriações são sinais de fadiga no metal, e toda vez que o avião era pressurizado, essas fissuras iam crescendo. Mas como esses sinais de fadiga apareceram no anteparo de pressão traseiro do 747? À procura de respostas, os investigadores se voltaram para o histórico de manutenção da aeronave. Após olhar o histórico de manutenção do avião, os investigadores perceberam que o Juliette Alpha 8119 havia se envolvido num incidente 7 anos antes, quando no dia 2 de junho de 1978, o voo Japan Airlines 115 fez um pouso muito acentuado no aeroporto de Osaka, provocando um tail strike, que é quando a cauda da aeronave toca na pista antes das rodas. Nesse evento, o anteparo de pressão ele foi danificado. A parte inferior do anteparo foi esmagada e foi enviada para reparos, mas ao invés de substituir o anteparo inteiro, os engenheiros da Boeing substituíram apenas a parte danificada. Após exames no anteparo de pressão traseiro, os investigadores revelaram que parte do anteparo não havia sobreposição suficiente e a Boeing teve que projetar uma junção, um tipo de emenda. Contudo, os investigadores descobriram que a equipe de reparo cortaram a placa de emenda em duas partes. A parte inferior foi fixada com 2 fileiras de rebite, porém a parte superior foi fixada apenas com uma fileira de rebite, onde era necessário 2. A equipe acabou comprometendo todo o reparo. Cálculos feitos por especialistas indicaram que, com o reparo mal feito, a aeronave deveria aguentar 11.000 ciclos de pressurização, porém o 747 aguentou 12.319 ciclos desde o reparo. Os exames metalúrgicos foram conclusivos. A superfície do anteparo fraturou por fadiga na fileira de rebites única devido a muitos ciclos de pressurização. Com o anteparo comprometido, a dúvida que ficou no ar foi: por que a cauda do 747 se soltou? A resposta estava exatamente na caixa preta do avião. Quando a primeira explosão foi registrada, foi exatamente da falha do anteparo de pressão, e a segunda explosão registrada foi da cauda ao receber todo o ar pressurizado e ter estourado. Mas a grande dúvida que ficou no ar foi: por que o 747 perdeu todas as linhas hidráulicas? A resposta foi que quando houve a fratura no anteparo de pressão, o ar pressurizado correu para trás, em direção da cauda, com força suficiente para soprá-lo para fora do 747. Após arrancar o estabilizador vertical, o ar levou também todas as linhas hidráulicas que passavam pela cauda do avião e que eram responsáveis pelas superfícies de controle do avião. Isso explica porque o capitão Takahama disse no rádio que o avião estava incontrolável. Todos os esforços da tripulação do voo 123 da Japan Airlines foram em vão. Uma série de testes em simulador foram feitas. Mesmo com todo aquele barulho, problemas com oxigênio, medo iminente com a morte e sabendo da situação de emergência, nenhuma das 5 tripulações conseguiram pousar o 747 em segurança. Todas as 5 tripulações optaram por fazer um pouso de emergência na Baía de Tóquio. Em um dos testes do simulador, o 747 chegou a 30 pés acima da água, com asas niveladas e com uma taxa de descida de 500 pés por minuto e numa velocidade de menos de 200 nós. O problema é que nessa velocidade, certamente o avião daria uma cambalhota com o impacto na água e consequentemente sofreria uma ruptura catastrófica. Os testes no simulador comprovaram que o voo 123 nunca teve a chance de fazer um pouso seguro, e o avião já estava condenado desde que o anteparo de pressão traseiro da aeronave havia falhado. No próximo episódio, vamos falar sobre o relatório final do acidente do Japan Air 123, sobre o motivo da demora das autoridades japonesas para chegar ao local do acidente. Vamos falar das indenizações pagas às famílias das vítimas e as melhorias que aconteceu para que acidentes como esse nunca mais se repitam. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e não esqueça de deixar o seu like.
Um forte abraço e até o próximo episódio da série JAL 123.